Bom, estamos juntos no nosso canal para falar aqui um pouquinho com a Thaisa, a nossa mais poderosa empresária da dança de Niterói. Vamos lá, Thaisa, conte-me tudo, não me esconda nada. O que você quer saber? É muito comum e ainda tem muito preconceito com relação à terapia, né? A fazer terapia. Algumas pessoas ainda associam a terapia à loucura. Ah, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco. E quem faz terapia, quem dá terapia, sabe que não é bem assim. E aí eu queria saber de você, qual é o objetivo de uma terapia? Porque por causa desse preconceito, por causa dessa coisa folclórica, né? Muitas pessoas deixam de fazer terapia, deixam de se cuidar. O processo terapêutico, ele não é necessariamente para doença mental, né? Até porque doença mental é uma coisa muito difícil de se estabelecer. Existem alguns padrões, né, que a medicina segue, mas isso não quer dizer que essas doenças existam desta forma, porque cada pessoa que manifesta uma doença manifesta da própria forma. Tem alguns itens aí em comum a todos, mas não necessariamente esses itens em comum se manifestam do mesmo jeito, eles se manifestam com vários conteúdos diferentes. Então, a explicação que é dada pela psiquiatria não tem explicação, seria uma variação genética e um problema de circuitaria cerebral e neurológica, entendeu? Então, esses problemas de circuitaria resultariam em determinados padrões de comportamento que tem um limiar aí entre o que é normal e não é normal, que uma categoria, que seriam os psiquiatras, declara que você está normal ou anormal, entende? Eu considero isso um tanto perigoso, entende? É uma coisa muito marcada pela indústria médica farmacêutica, o que não significa que muitas medicações, a grande parte das medicações que hoje existem, psicoativas, não sejam úteis para situações... Tem o seu valor, né? Tem, absurdo, claro que tem, claro que tem. E o manejo dos psiquiatras também, que é conhecer essas medicações, acertar as doses, dar a medicação mais adequada, ajuda a pessoa em momentos de muita dor, né? Quando ela está tendo algum processo interno. A questão é que não necessariamente há uma cura, porque o processo que se desencadeia ali não é uma doença física, né? Então, existem leituras, né, etiológicas que fazem um quadro de movimento do que você tem ou você deixa de ter. Isso no caso da pessoa sair da normalidade. Mas entra uma grande pergunta aí sobre o que é a normalidade. Quem é que estabelece o que é a normalidade? Entende? E até que ponto uma pessoa sair da normalidade está errado. Entende? Sim. Quer dizer, é claro... Às vezes é um atravessamento também, né? Às vezes a pessoa está passando por uma crise, às vezes ela está num mau momento. As drogas supressivas, elas aliviam muito a dor, é claro, mas elas também mantêm a pessoa num determinado lugar, entendeu? Então você vai estabelecer aquilo, você vai manter aquilo, aquilo vai ficar constante. Vai ser uma coisa constante. Ela não vai curar você, ela vai te ajudar a viver com aquilo. Esse é o objetivo da medicina. O objetivo do psicólogo ou de quem pratica psicologia já não é esse. O objetivo é que você saia daquilo. Depende de qual item na psicologia você está. Alguns ajudam você a suportar, outros a desmontar, mas a maior parte dos psicólogos tenta trabalhar para não só ajudar você a sustentar,
mas a você sair daquele comportamento ou viver melhor com aquele comportamento, ou inclusive mudar aquela situação mental que se instituiu. Então, uma terapia, ela não é necessariamente voltada para doença mental, né? Todas as pessoas têm dores, todas as pessoas têm problemas. E processos terapêuticos pode ser uma conversa com uma amiga no bar, tomando uma cervejinha, que é um processo terapêutico, que muita gente usa. Tá? Vulgo terapia de botequim. E ajuda muito, né? Eu não esqueço uma pessoa que eu encontrei uma vez no bar, e ele falou, eu era jovem, e ele falou, porque eu não sei o que, tal. Eu digo, é mesmo, não sei o que. Daí falamos lá umas coisas das nossas vidas, das histórias. Aí daqui a pouco o cara olha para minha cara e diz assim, mas eu estou com um grande problema. Eu digo, qual é o problema? Eu sou corno, e não sei o quê. E aí ele andou a chorar e tal. Eu acho que foi um alívio para ele, né? Bêbado ou não bêbado, ele estava doído. Desabafou, estava incomodando, né? Ele estava doído com aquela situação, entende? Então ele botou para fora. Então existe o encontro terapêutico, ele produz algum alívio. Pode ser um encontro de amigos, falando de alguma experiência dolorosa, né? Pode ser rituais de luto específicos, por exemplo, o luto judaico, sabe, específicos. Podem ser várias formas que trazem algum alívio para as dores, para os sofrimentos, para as doenças que as pessoas vivenciam, para as dificuldades, né? E para os aprisionamentos, a solidão, porque todos nós somos aprisionados nas nossas vidas. E nem sempre, não é porque você é casado, ou porque você tem filhos, ou porque você tem netos, que você vai colocar a sua realidade para essas pessoas. Muitas e muitas vezes as pessoas são solitárias com um monte de gente ao seu redor, e vidas muito confortáveis, vidas muito boas, mas elas não podem colocar a situação, né? Seja elas quais forem. Eu me colocar recordo, a sua intimidade, né? Colocar consegue. O que há de mais íntimo. Eu conheci uma família muito feliz, muito alegre, os irmãos muito participantes, os netos, a mãe, todo mundo muito acolhedor e tal. Um deles era gay, mas ele não podia falar aquilo ali. Não tinha nenhum espaço cultural para ele falar aquilo. Então, não é que ele fosse infeliz com as pessoas, ou que as pessoas não gostassem dele, ou que ele não tivesse uma relação. Ele tinha uma relação ótima com todo mundo, e todo mundo muito boa com ele, todos amavam ele profundamente. Mas não havia nenhum espaço para ele dizer que era gay. Nesse mesmo sentido de gay, eu atendi um pastor. O rapaz era pastor, mas era gay. Aí nós conversávamos sobre isso. Na denominação dele, o gay tem que morrer. Entendeu? Nossa. De preferência apedrejado. Eita. Tá, e como é que ele vai ser pastor e gay e sincero? Ao mesmo tempo, né? No meio dessa denominação. E ele não queria mudar de denominação, porque ele acreditava naquela. Então, reparou, ele está numa situação muito complicada, porque todo o grupo ao qual ele pertence é contra uma realidade íntima dele que ele não pode mudar. Então, a terapia, ela muitas vezes é uma abertura para essa solidão acompanhada que nós vivemos. Seria um espaço de expressão, né? Seria um espaço de expressão. E também de entendimento, de reflexão. Quer dizer, é principalmente o espaço que você tem para refletir, para pensar. Quando você faz análise, quando você faz psicologia profunda junguiana, quando você faz... Na verdade, você aprende a pensar, a refletir de determinados modos. Você é ensinado a refletir de determinadas formas, a pensar de determinadas formas, a levar em consideração certas percepções que não são levadas, a utilizar determinados mapas que não são normalmente utilizados, né? E, com isso, muitas vezes você obtém alívio, porque você entende melhor a situação, você maneja melhor com ela, você consegue compreender melhor o que está acontecendo com você, você consegue lidar com aquele sentimento, você consegue melhorar a sua relação interpessoal e, inclusive, melhorar o diálogo, colocar mais de você para as pessoas e para as coisas, né? E isso faz com que a situação como um todo avance, entendeu?
Então, a terapia não é uma coisa destinada à saúde mental. Ela também é um apoio para a saúde mental. Na verdade, ela é uma realidade humana institucionalizada, né? Os terapeutas, não os psicólogos. Os psicólogos têm várias denominações. O cara pode ser psicanalista, pode ser junguiano, pode ser gestaltista, tem várias denominações, tem vários lugares para ela. Mas os terapeutas são mais amplos ainda, né? E os terapeutas não têm necessariamente uma formação universitária. Eles têm algum dom, alguma qualidade, alguma capacidade que eles sabem mobilizar, né? Que eles conseguem mobilizar. Então, esse dom, essa capacidade que eles conseguem mobilizar pode ser qualquer uma. Pode ser a pessoa vê os mortos, a pessoa bota cartas, a pessoa é astróloga, a pessoa tem sensações e sentimentos que são frequentes e ela consegue utilizar e, de certo modo, ajuda quem está ali ao lado dela, né? Algumas coisas, como as constelações, por exemplo, elas não funcionam no inconsciente pessoal. Elas trabalham com o inconsciente transpessoal, de pertencimentos, de sistemas, de grupos. Ela depende do outro, né? Ela depende da relação com o outro, né? Ela depende das relações com os outros. Então, ela não funciona no contexto da psique individual. Ela não pode ser encaixada dentro da psicologia em si. Entende? Ela é um aporte à psicologia, ela é um trabalho existencial, até filosófico, né? É um manejo para a vida, entende? Um manejo de situações e uma dissolução de tensões para a vida. Não sei se respondi a você, mas eu acho que esse é o geral. Respondeu sim. E eu participei de algumas constelações e é incrível como, mesmo quando você trabalha um tema, ou você trabalha o tema do outro, é incrível quando você olha as relações de fora, é um outro olhar. Acho que você fica mais aberto à reflexão, sabe? Você não fica tão preso em você, né? E principalmente quando você se coloca para o outro. Como você não sabe das histórias, bem, pelo menos nas suas constelações a gente não sabia, né? Por uma questão de cuidado com o trabalho, era surpreendente como aquela dor do outro nos mobilizava também para a nossa reflexão. Uhum. Eu, antes de perder os meus pais, eu trabalhei vários lutos. Então, acredito que, graças a esse trabalho, quando eu os perdi, não vou dizer que doeu menos, mas eu atravessei bem melhor. Tudo que é humano nos toca, né? Tudo que é humano nos toca, mas não toca do mesmo jeito. Cada um é único, né? E é isso que estava realmente em jogo. Tá certo, Thaisa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você por assistirem o nosso canal, tá? E na próxima estamos juntos de novo. Tchau, querida.